Boa noite a todos, Glória. Boa noite, Cláudia. Tá tudo certo, tá? Obrigada, Daniela. Som e imagem ok. Então, nós vamos começar. Muito obrigada pelo feedback. Obrigada, Fabiana. Boa noite, Valéria. Ok, obrigada a todos. Nós vamos começar fazer a nossa abertura. Boa noite, Edson. Tereza, obrigada. Nós vamos fazer para a nossa abertura do livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles, a lição de número 8, para a gente começar então, e em seguida a gente fazer a nossa prece e conversarmos um pouco. Boa noite ao Luiz novamente, a Adriana, a Marlice, a Mara, obrigada, Jorge, boa noite. De São Paulo, seja bem-vindo, Jorge, muito obrigada. Vamos então fazer a página de abertura, Vida Feliz, Joana de Ângeles, lição 8. Ela diz assim, a mentora: vive sempre em paz, uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de amor, de misericórdia, de justiça. Jesus, o nosso mestre querido, o nosso modelo e guia. E aos mentores desta casa, da nossa casa querida, de Oswaldo Cruz, aos nossos mentores pessoais, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, a todos vocês, a nossa eterna gratidão por aqui estarmos reunidos essa noite, com a permissão de Deus, nosso Pai, podendo dar sequência aos nossos trabalhos, apesar de nós estarmos fisicamente distanciados uns dos outros. Mas os meios de comunicação, eles nos aproximam um pouco mais e permitem, nesse instante, que nós possamos dar seguimento aos nossos pequenos trabalhos, que são trabalhos com certezas que somam pontos de luz por toda a nossa cidade, por todo o nosso bairro, pelos nossos lares. E que essa prece desse instante que estamos realizando, reunidos em pensamentos que nos encontramos, possamos vibrar paz, amor e esperanças por todo o nosso planeta Terra. Que possa envolver toda essa comunidade terrestre, encarnada e desencarnada, principalmente aqueles que nesse instante, Senhor, se encontram com a sua fé abalada, sem muitas esperanças no seu coração, sem ânimo para darem seguimento diante de tantas ocorrências que temos vivido. Que essa prece possa levar paz, conforto e esperanças. Gratidão por aqui estarmos, por estarmos encarnados, pelas nossas provas e expiações e por toda a ajuda que temos recebido. Se nós não estivéssemos recebendo essa ajuda do alto, com certeza nada realizaríamos. Gratidão e que essa paz continue entre nós. Assim seja. Boa noite a todos que estão chegando. Me perdoe se eu esquecer de pronunciar algum nome, é que vocês vão chegando, eu vou me perdendo um pouquinho. Boa noite a Lígia, a Penha, a Eni Vilbert, a Cristina, a Leida e a todos os outros que, se por acaso... Oi, Odilon, que bom te ver aqui. A Ana Lúcia também, muito bom vê-los. A Angélica, muito bem. Nós vamos dar início, o nosso tema dessa noite é orgulho, que é a chaga da humanidade. É uma das chagas da humanidade, que conforme a questão 913 de O Livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo, sem sombra de dúvidas, são as duas chagas que assolam toda a humanidade terrestre e trazem para todos nós os mais diversos tipos de sofrimentos e também nos mantêm presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Então, essa noite, nós vamos fazer apenas alguns comentários, tecer algumas reflexões
em torno desse assunto, para que a gente possa pensar um pouco mais se essa chaga também ela habita no nosso coração. E se habita, o que nós poderíamos fazer para tentar tratá-la, para nós nos livrarmos dessa chaga? Muito bem. Dizem que certa vez Sócrates, ele passava por um antigo discípulo seu, intitulado Antístenes, que era apelidado também o cão, o bastardo. E Sócrates, ao passar por esse ex-discípulo, o Antístenes, ele olha para ele, dirige-se para ele e diz: Eu vejo, Antístenes, o teu orgulho através dos buracos de tua roupa. Muito bem. Esse Antístenes, ele foi o fundador de uma escola intitulada, uma escola filosófica, intitulada Cínica. Ele era ex-discípulo de Sócrates. E dizem que o Antístenes, que era o apelidado cão ou bastardo, era uma pessoa bem complexa, bem difícil, e que ele tinha o hábito sempre de ter a língua muito solta e muito afiada. Dizem até alguns pesquisadores, alguns estudiosos, que ele vivia a futucar, a espetar, a alfinetar Platão. E dizem que certa vez ele estava ouvindo, certa vez Platão estava falando, fazendo um discurso publicamente, e se referiu de uma forma menos delicada a Antístenes, o que o Antístenes, então, ele responde da seguinte maneira para Platão. Ele diz assim: é um privilégio dos reis agir bem e ouvir falar mal. E diversas vezes durante a convivência dele com Platão, ele sempre procurava, de alguma forma, dar uma alfinetada em Platão. Diz que certa vez ambos estavam vendo uma procissão onde haviam vários cavalos que estavam trotando de uma maneira bela, de uma maneira solene. Ele então vira-se para Platão, tentando ridicularizá-lo, e diz assim para Platão: parece-me que também tu poderias marchar como aquele vistoso cavalo, né, Platão? E uma outra vez, ele fazendo uma visita a Platão, que se encontrava muito adoentado, e vendo na casa de Platão uma bacia na qual Platão havia vomitado, ele vira para Platão e diz assim: vejo a bile aqui, mas não consigo ver o teu orgulho. Então a gente vê que Antístenes era uma pessoa bem difícil, e ele tinha como hábito pregar as suas pregações filosóficas, Ele pregava, ele considerava a virtude como o único fundamento da felicidade humana, e que para nós alcançarmos essa felicidade humana, nós precisávamos nos libertar das necessidades e dos desejos. E aí vai a reflexão, de como é que o Antístenes vivia. O nosso assunto dessa noite é o orgulho, que é a chaga da humanidade. Mas qual definição se daria a uma pessoa que ainda tem dentro de si essa chaga da humanidade? Dizem lá as definições comuns da palavra orgulho que orgulhosa é a pessoa que mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outras pessoas. E ainda dizem aqueles que estudam, principalmente os psicólogos, que o orgulho, quando ele é muito exagerado dentro de uma pessoa, ele denota pretensão de superioridade e até mesmo arrogância. E diz que esse sentimento pode desencadear muitos problemas nos relacionamentos humanos, já que está associado à dificuldade de ceder ou mesmo de admitir os seus próprios erros e os seus próprios defeitos. Então, o orgulho causa problemas antes, até mesmo em qualquer tipo de relacionamento, tornando esse relacionamento muito instável, muito problemático. Mas qual seria algumas das atitudes daqueles que ainda possuem orgulho dentro de si? Dizem os mesmos estudiosos que a pessoa que ainda possui dentro de si o orgulho,
Ele faz de tudo para tentar ser notado, para chamar atenção sobre a sua própria personalidade. Ele anseia, portanto, por muito tipo de atenção. Faz de tudo para receber os elogios das pessoas. Detesta a ideia de ser subordinado, ou seja, ele não se subordina nem a ninguém, nem a coisa alguma. Defende os seus direitos pessoais de maneira exagerada. O orgulhoso critica as pessoas que fazem observações em relação a ele, ou seja, ele não aceita a crítica. O orgulhoso critica as pessoas que, além de fazer uma observação em relação a ele, desculpa, gente, além dele criticar as pessoas que fazem observação em relação a ele também tem um excesso de sensibilidade. Então, qualquer coisa que a gente fale para ele pode magoá-lo profundamente. Ele tem a crença de ter qualidades que em realidade ele não possui. Então, na verdade, ele idealiza um eu, ele idealiza a pessoa dele, mas em realidade ele não é a metade daquilo que ele idealiza. Tem uma tendência de controlar outras pessoas e tem o sentimento de querer ser importante no agrupamento em que ele vive. Muito bem, vamos seguir as nossas colocações aqui, voltando-se para Kardec. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é o capítulo exato que vai trabalhar sobre o orgulho, mas no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, quando Kardec relata ou fala sobre a cólera, ele tem um trecho que diz assim: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, vos conduz a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então Kardec diz que quando a pessoa ela não consegue trabalhar, portanto, esse orgulho que faz com que ela acredite ser uma pessoa superior a todos os que ela conhece, a todos os que ela conhece, até mesmo os que ela não conhece, ela acaba que naquele instante, quando ela é contrariada em alguma coisa, o que acontece com ela? Ela fica profundamente aborrecida, contrariada e entra num processo de cólera. Então, uma outra característica também da pessoa orgulhosa é ser muito reativa, ser muito brigona. Por isso que ela tenta defender a qualquer preço, a qualquer custo, os seus pontos de vista, as suas verdades, ou seja, ela acha que ela é a dona da verdade verdadeiramente. Vamos seguir a nossa linha de raciocínio ainda dentro das obras básicas. Na questão 893 de O Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta assim aos espíritos superiores: qual a mais meritosa de todas as virtudes? Porque nós estamos falando de um vício da humanidade, que é o orgulho. E a gente quer saber qual seria a maior de todas as virtudes, até porque nós a esse ponto que chegamos de todas essas classificações, definições e reflexões do que é uma pessoa orgulhosa, da sua personalidade, das suas características, nós queremos saber qual a melhor de todas as virtudes, até no intuito de nós podermos combatê-la. E aí a espiritualidade superior, ela responde assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então a gente vai ver que os espíritos superiores nos falam que todas as virtudes são de suma importância, principalmente quando nós conseguimos, pelas virtudes que já possuímos, não nos permitir sermos arrastados pelos maus pendores que ainda existem dentro de nós. Mas há uma parte nessa resposta que é muito interessante que os espíritos superiores nos passam. Ele coloca assim: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal.
E é do interesse pessoal que nós vamos agora tratar um pouquinho mais numa outra questão, que é logo a questão, quase que duas questões após essa, que é a 895, na qual Kardec ele continua fazendo investigação para que a gente possa se libertar dos vícios, libertar dessas duas chagas da humanidade e podermos pararmos de sofrer e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. E assim Kardec pergunta na 895: posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Eu toda vez quando dou aula, que eu falo com o pessoal lá dos nossos grupos de estudos, eu falo assim para eles: olha que interessante essa pergunta de Kardec, que ele fala assim: posto de lado os defeitos e os vícios de uma pessoa. Ora, se a gente colocar de lado os defeitos e os vícios das pessoas, a gente pensa assim, ué, não tem mais nada para procurar. Mas Kardec continua colocando qual o sinal mais característico da imperfeição. Aí a gente pensa assim, mas já botou de lado os defeitos e os vícios, ué, não vai ter como eu verificar imperfeição nenhuma, porque se eu tirei os vícios e tirei os defeitos, como é que eu vou ter algum sinal de característica de imperfeição? E aí é interessante a resposta dos espíritos, ela é bastante vanguardista, eu vou explicar a vocês por quê. Porque olha só a resposta. Ele responde assim: o interesse pessoal. Então é pela característica do interesse pessoal, é pelo interesse pessoal que a gente vai ver que ali, naquela pessoa, ainda tem defeitos e vícios. Mesmo que a gente tenta colocá-los de lado, mesmo que a pessoa tente camuflar, abafar os seus defeitos e vícios, nós vamos verificar que ela ainda os possui pelos seus interesses pessoais. É interessante que na época que Kardec fez essa pergunta, em 1857, nós não tínhamos ainda o surgimento, o conhecimento da psique humana, portanto a gente não tinha nenhum relato sobre como era a psique humana, como era o ego, como eram os mecanismos de defesa do ego. Nós ainda não tínhamos noção, com mais profundidade de estudos, sobre as máscaras que os seres humanos se utilizam para camuflar dos seus defeitos. E a gente vê que Kardec era um homem tão inteligente, tinha uma visão tão aberta, que essa pergunta ela é direcionada justamente a isso. Ele quer fazer perguntas para os espíritos superiores. Como a gente pode encontrar no século XXI, a pergunta poderia ser feita assim: como eu posso identificar numa pessoa que usa várias máscaras as suas imperfeições? E aí os espíritos nos respondem: olha, pela sua personalidade, se ela ainda possui muito interesse pessoal, é ali que você vai verificar que ela ainda tem dentro dela uma coletânea de defeitos e de vícios. Ela está tentando apenas abafar com as suas máscaras. Então é muito interessante a gente estudar as obras de Allan Kardec à luz da atualidade, porque a gente vê que as perguntas foram muito inteligentes, muito bem colocadas, apesar das ciências que estudavam a psique humana ainda nem haverem surgido, não existia ainda. Então é muito interessante a pergunta de Kardec. Então os espíritos nos respondem assim: o interesse pessoal, e continua assim: frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar-o homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinale um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Então é interessante essa pergunta de Kardec, naquela época ainda não se tinha estudo da psique humana. E o que eles estão falando ali são as máscaras que nós colocamos para abafar os nossos vícios, os nossos defeitos, para que ninguém perceba que nós temos. Como se nós pudéssemos fazer isso completamente. Porque, em verdade, nós somos todos observadores uns dos outros. Então, muitas vezes a gente acha que está aparentando algo para alguém, que as pessoas estão acreditando totalmente em nós. Mas, em verdade, às vezes, por um ato de caridade, as pessoas apenas não nos colocam a descoberto.
apenas fazem de conta que não estão entendendo e seguem. Mas, em verdade, às vezes as pessoas veem muito mais os nossos defeitos do que nós mesmos. Então, é interessante essas colocações de Kardec. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, propriamente, ele vai estar falando justamente sobre essa chaga da humanidade que nós pretendemos lançar algumas reflexões. A gente já deu definição de quem é a pessoa orgulhosa, nós já falamos sobre algumas características dessa pessoa orgulhosa, e agora, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver lá como é que a espiritualidade vai falar um pouco mais sobre o orgulho. Mas antes eu quero ainda dar boa noite para algumas pessoas que eu estou vendo aqui. A Vera, a Lúcia, do Odilon, está aqui com a gente. A Viviane, a Alessandra Furtado, a Sheila Coimbra, a Leonora, a Soninha, a Sônia Félix, a Viviane Medeiros, o Paulo, do Jesus e Maria, o Eliezer Carvalho, a Selma do Amaral, a Maria Araújo, a tantas outras pessoas. Vocês desculpem, às vezes a gente não consegue falar de todo mundo, né? A Lourdes está aqui com a gente. Boa noite, Lourdes. Porque às vezes a gente vê vocês com 1 minuto de atraso, ok? Então vamos lá, voltando às questões do orgulho, que a gente precisa exercer, né? Entender, compreender um pouco mais sobre essa chaga da humanidade, até para nós podermos identificar se nós possuímos orgulho, o que nós poderíamos fazer para combater esse orgulho. E tem lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Orgulho e a Humildade. Olha que interessante. Os espíritos colocam assim: o orgulho é terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas a seus méritos e se consideram de essência mais puras do que a do pobre. É interessante a gente ver essa colocação dos espíritos superiores, porque primeiro que ele diz que o orgulho é um terrível adversário da humildade. Sem dúvida nenhuma, ele é o antagônico, ele é o antagonismo do próprio orgulho, né? A humildade é completamente oposta ao orgulho, a virtude oposta, antagônica. E o Cristo diz nessa passagem que ele está se referindo aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque será deles o reino dos céus. Só que a gente tem que compreender, Jesus promete o reino dos céus aos humildes. E a gente quer saber, essa pergunta que nós vamos fazer agora, vamos lançá-las agora. Por que o reino dos céus foi prometido por Jesus para as pessoas humildes? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder daqui a pouco. Porque está clássico, está claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Sermão da Montanha, que Jesus abre as suas bem-aventuranças, ou seja, abre o Sermão da Montanha, falando que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque será deles o reino dos céus. E a gente tem que entender por que aos pobres de espíritos, aqueles que possuem humildade, será para eles o reino dos céus. Primeiro a gente vai ter que entender o que é o reino dos céus e depois por que é deles. Mas já vou lançando essa pergunta para a gente daqui a pouco responder. Nessa passagem do Evangelho, é bem interessante, os espíritos eles continuam assim colocando para nós: a humildade é virtude muito esquecida entre vós, bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? E é uma boa reflexão. Sem humildade, eu verdadeiramente poderei ser caridosa com o meu próximo? É uma reflexão que eu lanço para vocês. Sem humildade, eu verdadeiramente poderei ser caridosa? Eu verdadeiramente estarei empregando a virtude chamada caridade? É uma outra reflexão. E aí o Espírito continua: ó não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e induz a todos eles ao bem. Muito interessante, né? Vamos então começar a responder as duas reflexões.
A primeira reflexão que nós comentamos é sobre a questão do reino dos céus, que Jesus prometeu o reino dos céus a todos aqueles que em verdade fossem humildes. Não a máscara da humildade, mas verdadeiramente a humildade em si. Primeiro a gente tem que voltar, reportar um pouco, voltar à história da humanidade, para a gente entender que principalmente durante muito tempo e principalmente durante a Idade Média, que foi um período obscuro da história da humanidade, um período de trevas, houve muitas manipulações religiosas nas consciências das pessoas, dos crentes, daqueles que buscavam a religião. Eles faziam com que as pessoas acreditassem que a pobreza material seria uma forma de conseguir ser humilde e lhes traria a virtude que lhes fariam merecer o reino dos céus. Foi colocado isso durante muito tempo na mentalidade de todos nós, que se nós fôssemos pobres, andrajosos, miseráveis, nós com isso adquiriríamos, por essa razão de simplesmente sermos pobres e andrajosos, nós adquiriríamos a virtude chamada humildade e nós poderíamos merecer ingressar no reino dos céus. Durante muito tempo. Porque primeiro que a maioria das pessoas, elas nem compreendiam o que significava o reino dos céus. Na própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, no período que ele esteve mais intimamente com todos nós, naqueles 3 anos do seu ministério mais intenso, ele tentou de diversas formas explicar para as pessoas o que era o reino dos céus. Existem até são 7 parábolas que ele vai traçando um perfil, tentando explicar para toda a comunidade e também para os seus apóstolos o que representava o reino dos céus. Porque naquela época muitos achavam que o reino dos céus era uma localização geográfica e outros achavam que o reino dos céus a pessoa ia adquirir na vida pós-morte. Então ninguém tinha uma ideia clara do que era o reino dos céus. Por isso que Jesus conta 7 parábolas na beira do mar de Genezaré, com a intenção, do lago de Genezaré ou do mar de Tiberíades, com a intenção, no mar da Galileia, que são todos sinônimos, com a intenção de esclarecer ao povo o que era o reino dos céus, porque o povo não tinha uma ideia clara sobre isso. E, para dizer a verdade, só muito mais tarde, principalmente hoje com a doutrina dos Espíritos, ou a partir de 1857, que a gente foi entender que o reino dos céus é um estado de consciência. Ele não é uma localização geográfica e nem propriamente um local que você vai poder ir só depois da morte. Mas o reino dos céus é o despertamento da nossa consciência para as leis divinas que estão dormitando dentro de nós, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Elas estão lá, esperando a gente acessá-las e desabrochá-la dentro de nós. E é a compreensão e a vivência dessas leis de Deus que vai fazer que a implantação do reino de Deus ocorra dentro da gente. E, sequentemente, esse reino dos céus, esse reino de Deus, possa ser posteriormente implantado aqui na Terra. Então é muito interessante, naquele tempo as pessoas não tinham esta noção, que nós hoje, graças a Deus, nós conseguimos compreender. Então nós fomos manipulados durante muito tempo e nós passamos a acreditar que ser pobre é ser humilde. Tanto é que a gente às vezes fala, tem uma pessoa aqui humilde aqui na porta pedindo 1 quilo de alimento, uma doação qualquer, um dinheiro. Até hoje a gente ainda confunde que a pobreza é sinônimo de humildade. Enquanto que hoje a gente já tem uma compreensão, apesar de já termos uma compreensão mais dilatada, que humildade, gente, é virtude, ela precisa ser trabalhada dentro de nós. Ela nada tem a ver com uma condição externa da nossa vida. Nada tem a ver. Ela é uma condição interna, de trabalho interno, de busca interna, de autossuperação, de autoconhecimento e de autossuperação. O Marco Mota está colocando assim, o orgulho é um antagonista da humildade, exatamente, ele é um antagonista da humildade.
Ele é a antítese, ele é o oposto da humildade. Então, dito isso, a gente vai continuar. Obrigado, Marcos, por estar me ajudando. Vamos continuar a montar a nossa linha de raciocínio para nós podermos verificar se nós possuímos essa chaga dentro de nós ou se nós já superamos essa chaga dentro de nós e nós já podemos dar outros passos na direção da nossa evolução. Vamos seguir. Então a gente já vai vendo que a humildade não é um estado externo, a humildade é um estado interior das pessoas. E aí a gente já começa a responder a primeira pergunta, que a gente começa a entender por que nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, porque eles conseguirão, eles herdarão o reino dos céus. Por quê? A humildade vai ser aquele livre acesso que nós vamos ter ao nosso mundo interior. Nós vamos poder trabalhar os vícios da humanidade que possuirmos ainda dentro de nós, com essa virtude humildade, que, como o Marco Mota colocou, o orgulho é o antagonista da humildade. Então, se a gente conseguir ir desenvolvendo a humildade dentro de nós, nós vamos descobrir se nós possuímos todos os outros filhos do orgulho e do egoísmo, como a cólera, a impaciência, a arrogância, a maledicência, a raiva, o ódio, o ressentimento, a tristeza, a ansiedade, vai por aí afora, todos os vícios que esse casal, orgulho e egoísmo, produziram na humanidade. Então a gente já está tentando levar para vocês esse processo de reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 7, que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espíritos, no item 2, eles falam assim: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, já está levando a gente agora para olhar uma outra vertente do orgulho. Ele está falando sobre aqueles homens muito intelectuais, que se acham muito inteligentes e que às vezes até são muito inteligentes verdadeiramente, mas são muito voltados para a sua própria inteligência, para o seu próprio entender, e que às vezes eles formam tão alto conceito sobre si próprios, porque eles veem que eles são tão inteligentes, tão capazes de desvendar as coisas ao seu redor, de dar soluções, etc. e tal, que eles se acham tão superiores e que acham que se dedicar aos assuntos da divindade, ao entendimento de Deus e das suas leis, é pura bobagem. Então eles já estão mostrando para a gente uma outra vertente do orgulho, que é aquele homem que começa a se achar superior a tudo, tão superior em relação ao próximo, porque ele tem tantos conhecimentos, que ele se acha tão superior a todos, que ele acaba se achando até superior à própria divindade, achando uma tolice ter que se dedicar ao estudo, à compreensão ou à crença de Deus, de algo que ele não pode palpar, que ele não pode levar para os laboratórios e dizer: aqui está Deus, aqui está o homem. Como ele não consegue fazer isso, ele também não acredita. Então ele está falando do homem de ciência, que ainda é muito materialista e que, portanto, ele não consegue conceber inteligência maior do que a dele próprio. Diante disso, eu vou agora contar uma história que é para a gente relaxar um pouco e fazer um outro processo de reflexão, porque as histórias nos levam a muitos caminhos de reflexões. Dizem que um grande mestre chinês, certa vez, ele recebeu a visita de um ilustre professor de uma universidade, que veio aprender alguns conceitos sobre o Zen com este mestre. Ele iniciou então um longo discurso intelectual sobre as suas dúvidas, sobre as dúvidas que ele tinha em relação ao Zen. Então, ele iniciou um longo discurso intelectual com esse mestre, falando sobre todas as dúvidas, o que ele pensava sobre o Zen. E o mestre, enquanto isso, estava ouvindo ele com paciência e começou a servir a ele uma xícara de chá. E ele pegou o bule e começou a colocar
o chá na xícara que ele estava servindo a esse grande e ilustre professor universitário. Só que ele encheu completamente a xícara do visitante e continuou a enchê-la, continuou a colocar mais chá e mais chá, mais chá, a ponto de que o chá ficou todo derramado, transbordou e foi sujando a mesa, e ele continuou a colocar chá, continuou a colocar chá. O professor ficou extremamente incomodado, virou-se para o mestre chinês e falou assim, virou-se para o mestre e falou assim: está muito cheio já, não cabe mais chá aí dentro, por que o senhor continua colocando? Já está cheio, já está transbordando. O mestre, então, vira para o professor e fala assim: como esta xícara, você está cheio de suas próprias opiniões e especulações. Como eu posso lhe mostrar o Zen sem você primeiro esvaziar a sua xícara? Então, a gente já vai vendo que para nós compreendermos melhor a nós mesmos, a Deus, as suas leis e o próximo, é preciso nós esvaziarmos um pouco a nossa xícara. A xícara, essa xícara que representa, que está repleto ainda do nosso orgulho, da nossa pretensão ainda de estarmos, ou de sermos, ou de acreditarmos que somos superiores aos nossos irmãos de caminho. É preciso que nós venhamos a esvaziar um pouco a nossa xícara. E o orgulho, a gente então pode ver que às vezes o orgulhoso ele pode ser até uma pessoa muito inteligente, mas ele jamais é um sábio, porque inteligência e sabedoria vai uma distância muito grande. Mas por que ele jamais será um sábio se ele for tão orgulhoso e inteligente? Porque ele está tão cheio de si mesmo que nada cabe dentro dele a não ser a sua própria presunção e o seu desdém pelas coisas e pelas pessoas. Então nós já vamos vendo uma outra faceta da questão do orgulhoso. Vamos seguindo, gente. Diz lá uma fábula de Esopo, uma fábula de La Fontaine, chamada O Caniço e o Carvalho. Diz assim a fábula: condoo-me de ti, disse o orgulhoso carvalho a um caniço. Mal sopra branda aragem, aí estás a inclinar-te, a tremer, a humilhar-te. Faze como eu, por mais rijo que sopre o furacão, oponho-me altivo, obrigo-o a quebrar-se de encontro a mim e a desviar-se. E aí responde o caniço: outro tanto quisera fazer, mas não posso. Tu és robusto, eu fraco. Tuas raízes enterram-se rijas pela terra dentro. As minhas ficam-lhes pela superfície. O carvalho então sorriu-se desdenhoso, e naquele instante um súbito vento, um vento muito forte, mas muito forte, ventou naquela localidade em que estava o carvalho. O carvalho fez de tudo para resistir com seu ímpeto, com a sua altivez, mas foi arrancado até pelas raízes. O caniço, porém, havia vergado diante daquela ventania imensa, havia se inclinado tanto e até o chão, que quando passou aquele tufão, reergueu-se sem ter sofrido coisa alguma. Bom, moral dessa história. Moral dessa história é que quando nós somos muito orgulhosos, muito cheios da nossa própria personalidade, acreditando-se tão superior a todos e a tudo, a gente acaba que precisando no caminho da nossa existência, precisando de grandes ventos para soprarem, grandes adversidades, para quê? Para quebrar a nossa soberba e fazer surgir justamente aquilo que está faltando dentro de nós, que é a nossa humildade. Então, toda vez que na vida a gente, diante das adversidades da vida, que pode ser às vezes uma simples contrariedade, alguém ter dito
dito algo para nós que nós não gostamos ou que não aceitamos, mas é diante dessas adversidades da vida, se a gente se manter flexível, procurar entender, procurar aceitar, procurar refletir, nós seremos como aquele caniço, nós iremos nos vergar até o chão, sem sombra de dúvida. Mas após a tempestade, nós novamente poderemos nos erguer. Mas se a gente for rígido, inflexível, impermeável a todo e qualquer tipo de crítica ou colocação que fizerem a nosso respeito, nós nos posicionaremos tal qual aquele carvalho, rígido, rígido, a ponto de ter que vir uma grande adversidade da vida, um grande vento, um furacão, para quê? Para arrancá-lo até as suas raízes, para fazer com que ele possa, diante das suas raízes expostas, ele então se vergar. Então, nós temos a opção ou de agora olharmos direto para dentro de nós, aproveitarmos as opiniões das pessoas e verificar se o que as pessoas falam e pensam a nosso respeito tem um fundo de verdade ou não, aproveitar e, portanto, nos olhar com coragem para dentro de si, ou deixar que a vida, os tufões da vida, nos carreguem até nos vergar e nos arrancar as raízes, nos deixar expostos, para que verdadeiramente só assim então nós nos modificarmos e nos transformarmos em pessoas mais humildes. É uma colocação, né? A Mirza está colocando assim, respeitar também. É verdade. Nós precisamos demais, né? Respeitar. Respeitar o próximo nas suas colocações e nos respeitarmos também. Às vezes o nosso orgulho, ele só faz com que nós venhamos a querer ser respeitados. Mas nós acabamos não assumindo diante dos outros uma postura de também respeitar os outros. O respeito ele tem que ser sempre uma via de duas mãos. Isso foi muito bem colocado. Não sei se foi exatamente isso, Mirza, que você quis dizer, mas vale a gente fazer essa reflexão. Joana de Ângeles, num livrinho pequeno de bolso chamado Alegria de Viver, um livro muito interessante, porque ali os capítulos, os diversos capítulos daquele livro, ela trabalha pequenas passagens do Sermão do Monte. Ali não tem o Sermão do Monte todo. Ela apenas pinçou algumas partes do Sermão do Monte e aí nasceu esse livro, Alegria de Viver, que é muito interessante. E lá, então, a autora espiritual, Joana de Ângeles, ela reforça aquilo que nós já colocamos anteriormente, e durante muito tempo da humanidade nos fizeram acreditar que se nós fôssemos pobres fisicamente, sem recursos nenhum financeiros, andássemos andrajosos, bem como se nós fôssemos baldos de inteligência, nós seríamos, portanto, pessoas humildes. Durante muito tempo colocaram isso na nossa consciência. Como eu disse para vocês, parece que isso tudo já foi superado no século XXI. Mas a gente ainda hoje, a gente vê por algumas frases que a gente emite, às vezes, de repente, ou algumas pessoas, a gente ainda confunde pobreza com humildade. E não é verdade. Há muita gente pobre e orgulhosa, e há muita gente rica e orgulhosa, como há muita gente rica, humilde, também. Então a gente vê que não é posição social que faz uma pessoa ser orgulhosa ou ser humilde. Assim como também não é a falta de inteligência, não é a busca do desenvolvimento intelectual que vai transformar a pessoa numa pessoa orgulhosa. Algumas pessoas de ciência são tão orgulhosas que só acreditam no poder da sua própria ciência, porque a ciência é produto do homem, das suas descobertas, daquilo que ele consegue interpretar do universo e da natureza. Há alguns homens tão cheios de si que eles só acreditam nisso. Mas há muitos homens que possuem grande cabedal de conhecimentos, são intelectuais e que acreditam em Deus e possuem humildade. Então não é uma coisa externa como a falta de recursos físicos que vai nos transformar em pessoas humildes, e nem tampouco
pouco a inteligência é um entrave a nos transformarmos em pessoas humildes, né? A Mirza colocou isso mesmo, então eu consegui colocar o que você colocou, consegui me fazer entender. Então a Joana de Anjos, ela diz, se a ignorância fosse um requisito à lei de progresso, seria um contrassenso. É bem verdade, seria um contrassenso. Bem como se as pessoas materiais fossem, se os bens materiais fossem empecilho, Deus estaria sendo injusto com os ricos. Então a gente precisa compreender, né? Se a gente achar que o pobre é sinônimo de humildade, só ele que vai herdar o reino dos céus, imagina quando Jesus disse isso na Palestina. A maioria das pessoas eram pobres, então todas elas, já estava para elas o reino dos céus, né? Então a gente precisa compreender que não é essa questão externa de pobreza que vai levar nenhuma humildade. É bem verdade que às vezes nos faltar alguns recursos externos são de suma importância para a gente trabalhar o orgulho. Quando a gente não consegue, pela lei de amor, trabalhar o nosso orgulho, a dor vem nos visitar para transformar aquilo que precisa dentro de nós. É como o orgulhoso carvalho. Ele precisou ser arrancado do solo, deixar suas raízes expostas, ou seja, o seu íntimo exposto. Ele precisou passar por todo esse sofrimento para quê? Para ele verdadeiramente entender que ele é um ser que está em evolução como todos os outros, que nós somos perfectíveis e não perfeitos. E ele precisou passar por inúmeros sofrimentos como esse de ficar exposto, de ser arrancado até a raiz, para que ele pudesse compreender essa exatidão desse processo, né? Que ele é um ser em evolução, ele é um ser perfectível. Muito bem, eu falei para vocês que esse assunto foi trabalhado no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças que abrem o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, gente, abrem o Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha é extenso, é muito grande o Sermão da Montanha. E lá no Sermão da Montanha, então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai abrir para nós com a sua primeira bem-aventurança, é justamente essa: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Ele abre, mostrando para a gente muitas coisas. Primeira coisa, nós temos que entender, para a gente agora seguir uma outra linha de raciocínio. A palavra bem-aventuranças é uma palavra em hebraico que significa em marcha, avante. Já mostrando para nós que as virtudes são dinâmicas, nós precisamos nos movimentar. Então, a humildade, ela vai ser desenvolvida dentro de nós à custa de muito trabalho, de um exercício contínuo de investigação interna, se nós estamos agindo com orgulho ou se já estamos conseguindo nos comportar com as outras pessoas, na sociedade, na nossa vida de relação, com um pouco mais de humildade. O Paulo está colocando aqui para a gente, do Jesus e Maria. Humildade é aquele que se sente muito... Humilde é aquele que se sente muito importante para todos e que todos são importantes para eles. Ele sabe da importância dele, né? O quanto que ele é importante, mas ele não se vangloria da sua importância. Ele sabe da sua real importância, mas que ele não é nem mais e nem menos, mas que ele faz parte desse contexto, que ele é tão importante quanto o todo. Não é isso, Paulo? Acho que eu estou conseguindo te entender, né? A Lorena está aí me dando uma força. Linda palestra, obrigada. Vamos lá. Então a gente já viu que a bem-aventurança que abre, né, é bem-aventurados os pobres de espíritos, e a gente quer justamente tecer uma compreensão por que Jesus abriu com essa bem-aventurança. Ele poderia ter abrido com qualquer outra. Então agora a gente vai adentrar na questão da humildade. O que é humildade, gente? Obrigada, Paulo. Então eu consegui entender o seu raciocínio. Então é isso mesmo, né? Vamos lá. O que é humildade? A gente agora quer andar por outros caminhos. Humildade é reconhecimento. Mas reconhecimento de quê? De que eu preciso reconhecer? Primeira coisa que eu preciso, já que a palavra humildade significa reconhecimento. Reconhecimento da grandeza de Deus e da minha necessidade de desenvolvimento espiritual. Porque nós somos
perfectíveis. Deus é perfeito. Então, o primeiro reconhecimento que eu preciso fazer é que eu sou uma criatura, eu sou criada por Deus. Deus está acima de mim. O outro passo, o que nós poderíamos ainda entender de reconhecimento? Reconhecimento, como a gente viu, as bem-aventuranças são todas dinâmicas, as virtudes são dinâmicas. Toda palavra que começa com re significa começar de novo, é repetição. Reencarnação, voltar à carne. Reconhecimento, conhecer-se de novo. Então a própria palavra nos leva a um dinamismo. Para eu ser humilde, eu preciso entrar dentro do processo do autoconhecimento, perseverar dentro dele, entrar e perseverar. Não basta eu entrar, ter em contato e nunca mais volto, não. É um dinamismo, é estar em contato consigo mesmo 24 horas para observar a minha personalidade, o meu comportamento em sociedade. E a Fabiana está colocando isso, ela coloca ali. Por isso a necessidade do autoconhecimento, exatamente, um autoconhecimento, mas como algo dinâmico, contínuo dentro da nossa vida. E, finalmente, né, o que é a humildade? A humildade é a virtude-chave que abre o caminho para o desenvolvimento das outras. Mas por quê que é a virtude-chave que abre o caminho para as outras? A gente não falou do orgulho, né? O orgulho é um antagonismo da humildade. A pessoa orgulhosa, ela está tão cheia de si, ela se acha tão superior, que ela não acha que ela tenha mais nada para aprender com ninguém. Ela acha que ela veio no mundo só ensinar as pessoas que as pessoas têm que ouvir, têm que aceitar tudo que ela fala, tem que seguir direitinho tudo que ela está falando. Então, já a humildade, a pessoa humilde, ela está aberta a também ouvir. Ela também está aberta a novos conhecimentos. Lembra do mestre, o professor universitário, que ele falou para o professor universitário: você está igual essa xícara, que está tão cheia, está transbordando. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que esvaziar a sua xícara. Então você precisa se libertar do seu orgulho, da sua presunção de achar que você sabe mais do que todo mundo, mais do que todos unidos. É preciso se dê uma chance de ouvir o outro, se dê uma chance de refletir. Reflita sobre você mesmo, reflita sobre as coisas, escute um pouco mais o outro. Era o que Santo Agostinho também fazia, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Ele, todo dia, no final do dia, ele fazia uma autorreflexão, ele via o que ele tinha feito durante o dia, se o que ele tinha feito tinha magoado as pessoas. Ele procurava até saber o que os inimigos dele pensavam a respeito dele, para ele poder se modificar. E olha, perguntar a um inimigo o que ele acha a nosso respeito, ele não tem nada de bom para falar a nosso respeito. Então a humildade é a virtude-chave, porque ela nos coloca também na possibilidade de novo aprendizado. O orgulhoso, ele é tão cheio de si que ele se priva de conhecer coisas novas. Até porque tira ele da zona de conforto dele. Enquanto ele está ali achando que ele é aquilo, idealizando um eu, que na realidade não é ele em verdade, é uma ilusão a respeito de si próprio, ele está feliz, ele está numa zona de conforto. Na humildade não, você sai da zona de conforto, você permite, você ousa ouvir as pessoas e se analisar, a se autoavaliar, a se auto-julgar no bom sentido, não no sentido da gente se depreciar, de se colocar para baixo, mas no sentido de se melhorar a cada dia, de se responsabilizar pelos atos errôneos da sua vida e, ao mesmo tempo, de se responsabilizar dos seus vícios e poder operar as mudanças necessárias dentro de si mesmo. Então, por isso que a humildade tem essas três vertentes para nós realizarmos dentro de nós. E qual é o processo para me tornar uma pessoa humilde, para fazer com que a humildade se estabeleça? A gente já falou aqui. É o autoconhecimento que está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? Qual o meio prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, na questão seguinte, que é a 919A, ele vai dar para a gente ali todo um roteiro que nós podemos seguir. Um roteiro para a gente olhar, a gente se enxergar, não com a máscara, com a imagem que eu construí ao meu respeito, mas sim me enxergar como eu sou em essência e detectar dentro de mim se eu possuo ou não o orgulho dentro de mim e trabalhar essa chaga da humanidade.
Então os recursos nos foram dados há mais de 2000 anos por nosso Senhor Jesus Cristo e há mais de 100 anos por Allan Kardec. Ele deixou esta obra para que nós pudéssemos nos desenvolver, para que nós pudéssemos retirar as máscaras e encontrarmos quem nós somos em essência e sermos pessoas melhores, que, como a gente viu, o orgulhoso é aquela pessoa que dificulta muito as relações humanas, porque ele está sempre certo. Então ele acaba que ele dificulta muito as relações humanas, porque ele está sempre certo, ele está sempre com a razão, são as outras pessoas que têm que mudar, ele não. Então essa é uma outra coisa que a gente também pode avaliar, quando a gente está sempre se achando dentro de um conflito familiar ou de um conflito a dois, que a gente está sempre achando que a gente que está certo, opa, isso é um indício que já deve ter alguma coisa errada. Porque a gente não tem como estar 100% certo sempre. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, vivendo com outros espíritos iguais a nós. Então é claro que nessa troca, nesses conflitos, ninguém está errando sozinho. A gente sempre tem uma parcela que é nossa. E o importante é a gente descobrir qual é a minha parcela de erro. O que o meu orgulho não está me permitindo ver. Deixa eu ver qual é a minha parcela. E se eu quiser ver qual é a minha parcela, eu já vou estar trabalhando o meu orgulho. Porque se eu tiver coragem de olhar para dentro de mim e procurar os defeitos que porventura existam dentro de mim, isso já é o primeiro passo na direção da humildade que a gente está buscando e na direção de sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, que quem nos coloca nos ciclos reencarnatórios de dor é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, gente, eram essas reflexões que eu tinha essa noite para deixar. Não fechamos o assunto, mas sim caminhamos por uma linha de reflexão para que vocês agora em casa possam consultar as obras básicas e aprofundar cada vez mais a reflexão em torno do orgulho e da humildade. Uma boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece final, e aí eu vou respondendo a vocês que deixaram algumas colocações ali, que nem todas eu consegui ver e responder, tá bom? Então vamos à nossa prece final, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que nos ajude a aprofundar o conhecimento de nós mesmos, a enxergarmos a extensão do orgulho que ainda possa existir dentro de nós, para que possamos, Senhor, trabalhar esse orgulho que é um entrave na marcha, no progresso da humanidade, no progresso de nós mesmos. Esse orgulho que traz tantos conflitos de relação, esse orgulho que faz com que a vida aqui na Terra ainda seja tão difícil e tão desigual, Senhor. Ajude-nos a trabalhar o nosso orgulho, ajude-nos a ter coragem de enxergá-lo e perseverança para trabalhá-lo no dia a dia, nesse processo de autoconhecimento e de reforma íntima, Senhor. Gratidão pela mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós há mais de 2000 anos. Gratidão pelo trabalho do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, com tanto amor e dedicação e doação de si mesmo, deixou tantas coisas boas para todos nós encontrarmos a felicidade, implantarmos o reino de Deus dentro de nós e o reino de Deus no planeta Terra. Gratidão a todos esses trabalhadores, a todos esses missionários, aos espíritos do bem, aos nossos mentores, aos espíritos que trabalham em prol ao progresso da humanidade terrestre. Gratidão é a palavra dessa noite. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada pela paciência de vocês.